E ali pedi socorro, aí veio o enfermeiro com uma cadeira de roda, aí levou ele para a sala vermelha lá, né? Glória a Deus. Aí ali, graças a Deus, ele foi voltando. Aí, graças a Deus, ele voltou, mas também ficou internado, né? Também só ficou uma noite, graças a Deus, no hospital, né? Ficou na quarta-feira à noite. Aí, quando foi outra, era 11 horas da manhã, ele me ligou, né? Mãe, veio me buscar que eu tô de alta. Glória a Deus, Deus é bom, né? Eu falei, filho, pelo amor de Deus, acho que você quer me matar do coração, né? Glória a Deus. Falei, faz 1 ano e 9 meses que o pai faleceu. Aí você me faz umas coisas dessas. Você não pode parar de tomar o remédio. É só Jesus para curar, né? Porque desde que teve bebê que ele tomava esse remédio. Não era esse remédio, ele tomava gradenal mesmo. Com 8 meses, quando foi com 8 meses certinho, o médico tirou o remédio. Falou que não tinha necessidade mais de tomar essa medicação. E tudo bem, aí ficou, aí foi crescendo. Quando foi com 18 anos, Deus dele, né? De novo, né? Glória a Deus. Aí agora ele pensa que ele pode fazer as coisas, né? Aí vai para a medicação. Olha, só Jesus, mas graças a Deus ele está bem. Está em casa se recuperando, graças a Deus. Pegou 2 dias de atestado. E está lá, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Agradecer a Deus. Porque Ele é maravilhoso, né? Glória a Deus. Glória a Deus, Santo Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar o seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé aí para você orar para receber o pregador daqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, Pai. Venha livrar, Deus, de tudo mal, meu Deus, quanto da família deles, obrigado. Nos ajudando, nos abençoando, nos fortalecendo. Esse que está enfermo, esse que está em casa, Pai, onde estiver, abençoe, meu Deus, esse que está na rua, esse que está na calçada, abençoe, Pai, todos eles, levantando de porta, dentro dos carros, livre, no metrô, também na casa, Senhor, traga visibilidade, traga, Pai, Pai, essas pessoas, dando seu trabalho aí, né, Senhor? Essas mães de família que vão trabalhar em lugar, Pai, para a família, abençoa a sua família de casa, abençoe Deus para a glória do teu Pai, porta laço, vai para a vida, coloca a sua mão, área de glória, em nome de Jesus.
uma pesquisa hoje no Dominicana, ontem teve também. Lá em Franco da Rocha. Lá é mais não. Mas tudo bem, essa ali. Não cai não. Não, ele não cai não. O vento vem e derruba. Mas Deus não deixa machucar não. Amém. Mas não existe. Amém? Cai num lugarzinho fofinho que nem machucar ele. Não vai ser coisa. Eita, reclamar que tá. Você pode estar pra casa Deus do criou. criou. A marca do barro e do barro, Deus criou. E o cheiro do barro, Deus criou. É verdade isso. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória. Brasil, amada igreja, com a santa paz de Cristo, Senhor da glória. Meus amados, depois o povo de Deus é um povo assim tão bem descontraído, né? Um povo simples, mas tão abençoado que fala palavras que o senhor presidente da República não sabe falar. Não consegue falar, né? E outros só conseguem se aceitar Cristo. Glória a Deus. Não é assim, ô Francisco? A gente fala palavras que quem vai aprender, qual é o estudado que fala, só o estudado que aceita Cristo para ficar salvo igual que não estudou. É maravilha. É verdade. A gente se alegra muito com a obra de Deus na vida das pessoas. Aleluia. As pessoas tão simplesinhas, tão assim, né? Mas com aquele contentamento de Cristo, Senhor da glória. Maravilha. Então nós temos essa liberdade. Glória, Nós temos essa liberdade que o Senhor nos libertou. É uma realidade mesmo. Eu já estive comentando, sempre comentando sobre a doutrina mais fácil de se conviver com as pessoas e elas, umas entendem, outras não, mas é uma realidade essa palavra. É uma realidade dessa palavra. Glória a Deus. A doutrina de Cristo é a doutrina mais fácil de se compreender e viver, a doutrina de Cristo. Só não tem Cristo se a pessoa mesmo não quiser, porque é favorável a aceitação. O acesso de Cristo, ele é para todos, né? De uma maneira tão importante que vale a pena mesmo continuar com ele. Glória a Deus. Quero chamar os todos aqui para fazer a sua participação, como sempre. Glória a Deus. Meditar nessa palavra, a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar para glorificar o nome do Senhor, porque estamos aqui nessa noite para fazer o que Ele dele, não a nossa vontade, mas a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso mesmo nos ajude. Bom é louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a E Deus. todos sejam bem-vindos Não em louvor Cristo. que todos conhecem, seja Deus. Irmãos amados e exaltados, seguir avante e triunfante,
passo mal. Então, e acontece acidente, porque não pode sair daquela medicação sozinha. E muitas vezes o próprio médico, quando tira paliativo, volta de novo, porque eu tenho um filho que toma medicação. E não pode sair daí. Se sair, ele desaparece. Então, mas nós nunca, Deus deixou os médicos para quê? Para você confiar neles também, acreditar que tem socorro. Senão Deus não ia ter. É tanto que a gente vê, Lucas era o médico, discípulo de Cristo. Então, ele e todos os homens tinham valor. Ele já deixou um médico. Para quê? Para que a gente também, quando seja doente, ir ao médico. Tem coisas que é espiritual, você busca a presença. Também se for para Deus curar, Ele vai curar. É Ele, mas nunca tira a medicação sem o médico dizer não pode tirar. A gente tem que ter sabedoria, entendimento. Vamos orar nessa noite por aqueles que estão nos hospitais, são todos vivem de oração, igreja. As pessoas pedem muita oração, porque tem pessoas necessitadas. Pessoas doentes em cima do leito de dor, em cima das suas próprias camas, do seu próprio leito, e outros nos hospitais, CTI. Mas para a honra e glória do Senhor, a igreja do Senhor está aqui nessa noite. Pense nisso, você está aqui porque o Senhor te trouxe, porque você tem fogo de vida. E tem muitos nos hospitais que um aparelho não pode respirar. Então agradeça ao Senhor por tudo que Ele nos fez e faz. Glorioso Deus bendito, nessa noite, na tua presença, que o Senhor perdoa os nossos pecados, a nossa falha. O Senhor te abençoe com os seus servos, abençoar, saciar os planos da vida, abençoar cada homem, cada mulher, cada criança, cada lugar que se encontra, Senhor, coloca tuas mãos santas, tuas mãos poderosas sobre nossas vidas. Dando grande livramento, Senhor, nos livrando das estradas dos vasos, e aqueles que estão nos hospitais, Senhor, aqueles que estão na UTI, meu Pai, vai com tuas mãos poderosas, Senhor, vai visitando nessa noite, seja o médico plantonista, meu Pai, com aqueles médicos, bebê, dá o escape, Senhor, por nova, meu Pai, meu Pai, aquelas crianças, Senhor, aquele jovem, aquele ancião, meu Deus, meu Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos, abençoa o pastor dessa igreja, Senhor, poder te abençoar os diabos, os obreiros, os membros, Senhor, todos que fazem a tua obra, venha Jesus amado sobre a nossa vida, venha Jesus jogar amor terra, assassinados, filhos da porta, sobre a nossa casa, meu Deus, meu Pai, venha Jesus falar conosco na tua palavra nessa noite, mas Senhor, teu querer, faz tua vontade, e nos abençoa grandemente, Senhor, para estar fazendo o teu querer, fazendo a tua santa vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não é a palavra de Deus, o horário controlado. Tem pessoas nessa noite que não é crente, se tem levantando as mãos, pessoas católicas, pessoas que não é crente, tem irmãos que congregam em outro ministério, estão conosco, se tem levantando as mãos, se tiver, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a salvação, ela não tem placa, né? A salvação, ela é direta, ela é universal, mundial. A salvação é mundial. É oferecida a todos os povos com a mesma intenção de fé e a aceitação na palavra dele, do Senhor da glória. Por isso que quando você aceita Cristo, que entende melhor a palavra, a gente fica já sempre liberto, não é? Tem um melhor relacionamento com Deus, conosco e também com o próximo, com as pessoas. Isso é muito lindo na palavra de Deus. Nós já vamos meditar, nós já oramos, pedindo a Deus que sempre nos segure. Ele sabe que
do que nós precisamos, mas também nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir. Às vezes a gente pede bem pouco e recebe tudo que precisa. Eita, glória a Deus! Recebe o que? Pede o que quer e recebe o que precisa. É uma realidade disso, não é? Pede um pouquinho e recebe tudo que precisa. Paulo fala disso, não é? Que nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós. Intercede com roubos e mais roubos, e assim nós somos beneficiados por ele. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos essa meditação da boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. O Evangelho de Lucas. Lucas era médico. Ele era médico, cientista e geológico. Os geológicos são pessoas que é conhecedor do mar, examina sobre as águas do Senhor, era Lucas. Aqui no capítulo 15 de Lucas, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Segundo escreveu ele, porque quem fala é Cristo, mas Lucas foi escrevendo e foi relatando. Aqui no capítulo 15 de Lucas, no versículo 1, daqui até o versículo 8, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Nesse texto até o 10. Diz a palavra. Encontraram o Evangelho de Lucas 15. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Vamos meditar. Tem alguém novo convertido? Todos já estão bem relacionados com a palavra de Deus, mas a gente é sempre novo convertido. A gente está sempre aprendendo, não é, irmão? É Luzia, né? Luzia Benedita. Eu me lembro da irmã Benedita. Eu me lembro da irmã Benedita na ceia. Quando a irmã Maria, eu digo aqui ainda, não é? Depois eu assim. E assim se vai. Vamos. Capítulo 15 de Lucas. Encontraram? Diz a palavra de Deus. Chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para fazer o quê? Ouvir. Maravilha, né? Pecadores e publicanos para ouvir. A palavra de Deus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: eles recebem pecadores e comem com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Versículo 5. E achando, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Algumas traduções dizem seus ombros gostosos. É a mesma palavra, cheio de júbilo. E chegando a casa, convoca a todos os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele continua aqui no versículo 8. Por qual mulher que tendo 10 dracmas e a perder uma dracma, não acenda a candeia
e achando convida as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Verso 10 diz: e assim vos digo que há festa no céu. Algumas traduções falam festa, essa tradução fala alegria, é a mesma coisa. A palavra alegria, amor fraternal, é alegria. Alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Exatamente. Pode assentar que nós já oramos. Vamos meditar a palavra de Deus. Cristo Jesus. O homem que o seu testemunho falava muito mais alto do que a sua voz. O testemunho de Cristo falava mais alto do que a voz que ele usava. De tal maneira que quebrava protocolos. Os irmãos sabem que há algo que o Senhor tentou, que muito lhe deu trabalho, ele trabalhou muito, foi sobre enfrentar crentes religiosos. Crentes, quem sabe a atitude do crente religioso? Ele soube as coisas do jeito dele. O religioso, o crente religioso, ele tanto é limitado quanto ele é pecador. Por que que ele é pecador? Porque ele coloca uma regra do jeito que ele acha que é, que na visão dele, ele se encontra mais sério do que o próprio Criador. É a criatura usurpando, é o que aconteceu aqui. Os pecadores e os publicanos, pessoas de vida públicas, pessoas que cobravam impostos e alguns de má fama, mas chegou o momento em que a recuperação estava ali, eles estavam aproveitando. Porém, os escribas e fariseus pecaram. Eles andavam perseguindo Jesus e eles só lhe viam pecando. Quem está compreendendo? Por que que eles pecavam? Porque murmuravam. E o que é? Quem sabe o que significa murmurar? Porque às vezes a pessoa está certa e você vai falar que ela está certa, que ela está errada, e a pessoa, às vezes ela está errada, melhor dizer, você vai dizer: eu não vou falar nada que eu não quero murmurar, não. Isso aí não é murmurar, é discernir. Por isso que eu estou aí pedindo. Sabe o significado da palavra murmurar? Falar aquilo que não tem certeza. Que realmente é aquilo. Eles murmuravam dizendo: olha, Jesus, ele come e bebe com pecadores e acolhe pecadores. Só que eles com certeza não sabiam que ele acolhia pecadores para restaurar e levar para a glória. Eita Deus! Hoje nós nos alegramos muito de ser o testemunha de Jesus dessas verdades plenas da palavra de Deus. Só que os fariseus, os religiosos, eles têm aquela religação. Religião é religação. Pensar. A palavra religião significa religação. Quando Deus criou o homem, Deus ligou o homem nele. Por fim, o homem é o ser humano. A palavra homem está falando os dois lados. Já tivemos esse comentário. Quem entende? A palavra homem significa o quê? Quando Deus fala, Deus está falando com a mulher. Porque a palavra homem significa humanidade. E a humanidade veio da descendência de quem? Dos homens, só dos homens ou também das mulheres? Se não houver mulher, não haverá mães. Está compreendendo? E tudo isso Deus trabalha com sinceridade dentro da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, aí o homem
os fariseus, os escribas murmuravam. Escribas são os que escrevem as leis. E, dizendo, ele recebe pecadores e come com ele em casa. Mas o religioso, ele usa uma expressão que ela é bem encaixada. O religioso é tão venenoso, sabia? A religião, ela prende a pessoa, essa religação. O contrário à palavra de Deus é tão perigosa que eles usurpam, se exaltam diante de Deus. Porque para um homem chegar a Deus, uma pessoa chegar a Deus, primeiramente tinha que chegar até para os fariseus. Tinha que fazer uma aliança com eles. Depois que eles manipulavam a mente da pessoa, do jeito que eles achavam que estavam certos, supostamente, então aí eles já consideravam aquela pessoa agrupada naquela mesma religiosidade, atitude de pensamento deles. Agora aparece Cristo, o Senhor da Glória, sendo ele judeu, recebendo os pecadores com delicadeza. Glória a Deus! O que é que Deus quer ganhar primeiro de nós? Amizade. Sabe o que, irmãos? É bom nós pregar, os irmãos participar, se for possível, não é? Porque é a doutrina, sabe que existe na Bíblia? Eu ia pegar esse comentário, mas eu vou repassar. Existe na Bíblia Sagrada várias doutrinas. Doutrinas sobre os anjos, sobre o pecado, sobre a santidade, sobre o arrebatamento da igreja, e vários tipos de doutrinas. Agora, existe uma doutrina na Bíblia que ela é a mais fácil de se compreender. Sabe qual é, não? Porque isso nós sabemos aonde estamos com razão. Claro que a nossa alegria ela é permanente, independente das lutas, dos altos e baixos. Mas a alegria da salvação ela é permanente e nos liberta constantemente. A doutrina mais fácil de salvação, sabe qual é, não? É a mais fácil de se compreender e viver. Como o irmão Luiz sempre lê para nós, dê uma olhada para nós aí, irmão, no capítulo 8 de Lucas, e versículos 38 e 39. Glória a Deus! Aleluia! A resposta sobre a doutrina. Por que é preocupante? Porque existem muitos crentes afastados por causa de ouvir palavras tão agressivas que eles pensam que Deus é daquela maneira. E não é. Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39. O homem de quem haviam saído os demônios suplicou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: volta para casa e conta quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus já fez. Foi fácil ou difícil? Fácil. Olha, foi de minutos no caso, o homem estava totalmente destruído pelos demônios. Estava numa posição antissocial. Estava com a sociedade. Estava totalmente desmoronado, desmontado. Ele. E agora, aquela legião, segundo a cultura romana, era 6.000 demônios que estavam naquele homem, uma legião. Agora aquele homem liberta. E ele rogou Jesus: filho, deixa eu ficar contigo.